Olá! Dando sequência aqui em nossos estudos sobre geometria, hoje falaremos a respeito dos ângulos que aparecem quando temos duas retas cortadas por uma mesma transversal. Tá bem? Esse é o objetivo da nossa aula. Porém, antes, a gente vai conversar um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, dizemos o seguinte, que dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Né? Então, para ilustrar esse conceito, a gente tem a figura aqui ao lado. Né? Vamos observar aí os ângulos ZOY. Então, vou pegar aqui os ângulos ZOY e XOW. XOW, esses dois ângulos aqui. Observe que OX e OY são semirretas opostas, assim como OW e OZ. Então, com isso, a gente tem o seguinte, que os ângulos ZOY e XOW são os ângulos opostos pelo vértice. Tá bem? E aí pode vir a pergunta, né? Por que aprender sobre os ângulos opostos pelo vértice? Então, eu vou mostrar aqui uma propriedade muito legal deles. Temos aqui, olha só, de acordo com o que a gente viu acima, os ângulos M e O, M, repetindo, e O, são opostos pelo vértice, né? O ângulo vermelho e o ângulo roxo. Eles são opostos pelo vértice. E a gente sabe aí que a medida de M mais N tem que dar quanto? Tem que dar 180, né? Porque juntos eles formam aí 180 graus, né? Porque juntos eles formam um ângulo raso. Do mesmo modo, N e O somados também dão 180 graus. Ora, se M mais N dá 180 e O mais esse mesmo valor N dá 180 graus, só temos uma opção, né? M e N têm a mesma medida, eles têm medidas iguais. Tá bem? Eles têm a mesma abertura. Então tá aí uma propriedade sobre os ângulos opostos pelo vértice. Então aqui eu destaquei dois ângulos opostos pelo vértice. Ficou horrível. Então aqui eu destaquei dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Agora, de fato, vamos entrar no tema de nossa aula, tendo lembrado aquele conceito de ângulos opostos pelo vértice, que a gente vai usar eles futuramente. Esse conceito futuramente. Então aqui a gente tem três retas, R, S e T, sendo que a reta T ela atravessa as retas R e S. Então por isso que a gente fala que a reta T ela é transversal de R e S, ou seja, ela atravessa as retas R e S. Então, e aí, sempre que a gente tem esse cenário, né, de uma reta atravessando outras duas ou mais, a gente tem a formação de ângulos aí, que eu anotei com as letras A, B, C, D, E, F, G e H. E aí agora a gente vai ver o que são ângulos correspondentes, né? Então, os ângulos correspondentes estão relacionados à localização em relação à reta transversal. Então, por exemplo, esse ângulo A aqui, ó, é o ângulo formado, estou destacando ele em amarelo, é o ângulo formado entre as retas, um dos ângulos formados, né, entre as retas S e T. Ele está à esquerda de T e acima de S. Qual que é o ângulo que está numa posição correspondente a essa quando a gente toma as retas T e R? Então, tem que estar à esquerda de T e acima de R. Então, é esse ângulo aqui. Tá? Então, ângulos correspondentes,
eles estão relacionados com a localização. Vamos fazer mais um? Encontrar aí correspondência entre outros dois ângulos aí, para fixar esse conceito. Vamos pegar aqui o ângulo B, que é um dos ângulos entre T e S. Então ele está à direita de T e acima de S. Transpondo essa posição aqui para a reta R, qual que é o ângulo que está à direita de T e acima de R? É o ângulo F. Né? Então, por isso a gente fala que eles são correspondentes. Né? Eles estão aí em posições análogas. Tá bem? Vamos anotar aqui todas as correspondências, né? Para ficar mais... para fixar essa ideia. Olha só o ângulo D. O ângulo D é o ângulo formado entre a reta S e a reta... É um dos ângulos formados entre a reta S e a reta T. Ele está à esquerda de T, perdão, e abaixo de S. Então, qual que é o ângulo que está à esquerda de T e abaixo de R? É o ângulo H. Então, a gente tem que D e H são correspondentes. E aí, por fim, nós temos aqui o ângulo C, né? Um dos ângulos formados entre as retas S e T. Né? Ele está à direita de T e abaixo de S. Então, qual que é o ângulo que está em posição análoga aí? Em relação à reta R, né? Que está abaixo de R e à direita de T. É o ângulo G. Né? Então, a gente tem que os ângulos C e G são correspondentes. Tá bem? Então aqui, olha, se os ângulos correspondentes tiverem medidas diferentes, então as retas são concorrentes. Vou pegar aqui ângulos correspondentes quaisquer aqui, esse e esse, por exemplo. Tá à direita da transversal e acima da reta que eu tomo em consideração. Claramente eles são diferentes, né? Com isso, a gente tem que as retas aqui que são cortadas por essa mesma transversal vão se encontrar em algum ponto. Logo, elas são concorrentes. Agora, se os ângulos correspondentes tiverem medidas iguais, a gente afirma aí que as retas são... A gente pode afirmar que as retas são paralelas, né? Por quê? Porque elas têm a mesma direção em relação a essa reta transversal. Quando essa medida aqui angular é igual, a gente pode dizer que as retas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Também por quê? Porque elas têm a mesma direção. Aqui eu queria comentar com vocês sobre o axioma de Euclides, né, sobre a unicidade da reta paralela, que é muito importante. Ele diz o seguinte: dado uma reta R e um ponto P fora dessa reta R, só existe uma reta que passa pelo ponto P e que é paralela à reta R. Então aqui esse axioma, né, esse princípio, ele afirma para a gente que só tem uma reta que passa por P e que tem a mesma direção que é a reta R. Tá bom? Isso é muito importante, a gente vai usar isso ao longo do curso. Tá? Então aqui, se eu tenho aí uma reta S paralela à reta R passando por P, eu tenho que essa reta é única, né? E aí, se eu passar uma transversal qualquer a essas duas retas que contém um ponto P, o que eu posso falar sobre esses ângulos aqui? Eu posso afirmar que eles são ângulos congruentes, né? Iguais. Tá bem?
Então aí se duas retas paralelas são cortadas por uma mesma transversal, então os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Tá certo? Porque a reta T ela não muda de direção. Né? A gente sabe que a reta S, por ser paralela à reta R, elas têm a mesma direção também. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, necessariamente. Tá bem? Porque a reta T não muda de direção e a reta S e as retas S e R têm a mesma direção, então esses ângulos aí, os ângulos correspondentes, tem que ter a mesma medida. Tá bem? Então, na prática, por que a gente está coletando todas essas informações acima? Para a gente pensar sobre o seguinte, né? Aqui eu tenho ângulos aqui, né? Eu tenho duas retas paralelas R e S cortadas pela mesma transversal que eu chamei de T. Eu nomeei os ângulos aí como MNOP e XYZW. Tá? Os ângulos formados aí por essas retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Aqui a gente tem que a correspondência dos ângulos, eu tenho que M e X são correspondentes, né? Porque M ele está acima de S e à esquerda de T. E X está acima de R e à esquerda de T também. Então eles estão em localizações aí correspondentes, né, em relação à reta transversal. N e Y também são correspondentes, né? Justamente porque estão em posições correspondentes, né? Então essa correspondência tem a ver com as posições dos ângulos, tá bem? Então aí eu vou grifar aqui, além disso, o ângulo P e o ângulo W, né? Porque estão à esquerda de T e abaixo das respectivas retas R e S. E por fim, o ângulo O e o ângulo Z, né? Porque eles estão em posições aí correspondentes. Então, pelo que a gente acabou de ver acima, sobre a correspondência dos ângulos quando a gente tem uma transversal cortando duas paralelas, a gente tem aqui os ângulos com as mesmas cores são, além de correspondentes, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Tá bem? Só que além disso, o que a gente pode observar também? Eu fiz um desenho aqui abaixo ilustrando essa mesma situação, né? E eu queria destacar os ângulos que são opostos pelo vértice. Acabei fazendo com a mesma cor, deixa eu mudar isso daqui. Então aqui, olha, eu tenho aí as retas, um desenho similar com o de cima, né? As retas R e S paralelas e a reta T transversal a essas duas retas paralelas. Em verde, eu destaquei aí os ângulos para a gente observar melhor os ângulos opostos pelo vértice, né? Então aqui eu tenho aqui um vértice, outro vértice e tenho as aberturas que são aí opostas por esses vértices que eu destaquei. Então a gente pode ver que os ângulos M e O são opostos pelo vértice. E como a gente já viu no início, eles têm a mesma medida. Analogamente, os ângulos N e Y, N e P, também têm a mesma medida. Do mesmo jeito, né, agora eu vou usar cores iguais para ângulos de mesma medida, como a gente viu aqui logo acima, que M e X são correspondentes, e quando as retas são paralelas aí, eles têm a mesma medida, então o X tem a mesma medida que o ângulo M. Agora x é oposto pelo vértice do ângulo Z. Logo, eles também têm a mesma medida. Os ângulos N e Y são correspondentes.
como a gente viu no desenho acima. Logo, eles têm a mesma medida. Só que y e w são opostos pelo vértice. Logo, também por isso têm a mesma medida. Ou seja, inicialmente a gente tinha 8 ângulos aqui nessa situação, né? Só que quando as retas são paralelas, aí, as retas cortadas pela transversal são paralelas, a gente pode reduzir tudo isso a duas medidas, na verdade, né? As medidas de M, que eu coloquei com a cor amarela, e de N, que eu coloquei com a cor azul, né? E além disso, a gente tem outro fato interessante que, se a gente somar as medidas aí dos ângulos com a cor amarela com as medidas dos ângulos com a cor azul, né? Se a gente pegar qualquer ângulo com a medida amarela e qualquer ângulo com a medida azul, a gente vai ver que essa soma vai dar 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos são suplementares, tá bem? Porque eles formam aí o ângulo raso, né? Se eu pegar aqui, olha, a medida amarela mais a medida azul, vai dar o ângulo raso, tá bem? Bom, pessoal, muito nome nessas aulas, né? Revisem aí as aulas anteriores para fixar esse conteúdo, tá bem? Espero tê-los ajudado. E, tradicionalmente aqui, para encerrar a nossa aula, eu venho aqui na nossa saudação e faço o check. Se você gostou, clique aí no botão curtir. Se foi interessante para você, pode ser interessante para outro colega. Então compartilhe, fique à vontade aí para compartilhar esse vídeo. Um abraço, bons estudos, até mais.